Olá, tudo bom? Pessoal, estamos aqui para mais um podcast, né? Acho que a Nath é de sobra aqui, é que tem mais participado dos nossos podcasts, né, Nath? Depois ela tem uma vasta experiência. Bom, eu vou, de forma protocolar, embora eu já tenha participado de um, me apresentar, né? Meu nome é Wagner, Wagner Hilário Padula Borges é o nome completo. E, enfim, sou analista em formação pelo IGEP, analista junguiano. E um grupo grande, né, de analistas junguianos, criou, desenvolveu esse podcast com o propósito de debater temas atuais, temas às vezes polêmicos, que têm a ver com o funcionamento, com a dinâmica psíquica, né, que é a nossa natureza e como a gente funciona. E o tema dessa vez é a dinâmica psíquica por trás do racismo, que é um tema que felizmente ganhou luz, porque por muito tempo no Brasil, embora em outros lugares ele já fosse debatido e nem sempre com o êxito esperado, mas no Brasil ficou por muito tempo como um país em que não somos racistas, somos um país multicultural e que, na verdade, a gente sabe que não é bem assim, né? O racismo, ele tem uma questão histórica associada que fica mais evidente, né? Mas mais do que uma questão histórica, ele é uma característica, muitas vezes, né, da nossa psique. Se a gente não tiver olhos, se a gente não trouxer para a luz, ele acaba se pronunciando. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Queria trazer aqui também agora a Nath e a Cris para falarem um pouquinho e a gente vai começar a desenvolver o tema. Tá, primeiro queria dizer que a Cris, eu nem sei por quê, tá, Cris? Já fica o convite. A Cris pode muito bem fazer parte do nosso grupo, porque é uma analista incrível. Eu conheço a Cris já tem mais de ano, acho que até mais, né? Que nós participamos da supervisão. Ela realmente é uma analista e uma pessoa com muita profundidade, então com certeza ela estará aqui em muitos outros episódios, viu, Cris? Faz favor, abre um espacinho aí na agenda para estar aqui com a gente. Porque não é fácil, gente, gravar, editar, postar, dá um trabalho e a gente já está com um tempo bem curtinho. Seja bem-vinda, Cris. Eu quero agradecer o convite e agradecer essa troca, essa partilha, né? Estar aqui com vocês realmente é realmente um banquete para a gente poder expandir essa nossa visão e trazer esse conteúdo tão importante, falar sobre racismo, mas da forma psíquica. Qual é a complexidade e como a psicologia analítica pode nos auxiliar nesse processo? Tá certo. Então, a primeira coisa que eu chamo para nós conversarmos aqui é sobre o tal do lugar de fala, né? Eu gostaria primeiro de destacar, não é segredo para ninguém que todos nós fazemos parte do IGEP, e não é querendo fazer propaganda e ao mesmo tempo já fazendo, mas fazendo a propaganda não pura e simplesmente por marketing, por dinheiro, nem por nada disso, mas é porque nós estamos lá porque nós acreditamos nessa instituição que está há mais de 30 anos formando bons profissionais. E a gente, quando todos nós aqui fizemos transição de carreira, pensamos num lugar bom, com qualidade, porque todos nós aqui fomos picados pela coisinha do perfeccionismo, então a gente pensou no IGEP. E eu gostaria de destacar dentro dessa temática, por que que eu estou falando tudo isso? O IGEP foi um dos primeiros lugares, pelo menos o que eu tenho notícia aqui no Brasil, que trouxe uma aula de mitologia africana. Porque o preconceito está fora de nós, mas ele está muito dentro de nós, porque no fim das contas a mitologia africana sofre um apagamento por conta do preconceito, por conta do racismo, e mesmo entre nós junguianos, que muitas vezes somos tomados por uma ideia de que eu estou fazendo análise, eu estou estudando psicologia, então eu sou quase uma pessoa iluminada, eu individuei, talvez, né? E não é bem assim. O preconceito está lá fora, mas ele está muito aqui dentro. E aí o IGEP trouxe essa aula inovadora que abre as portas para a gente discutir esse assunto. Mas olha que curioso, né? E eu sou a professora lá, eu sou absolutamente apaixonada por mitologias, e quando começo a estudar as mitologias africanas, eu fiquei abismada, porque eu já tinha, assim. Aqui em casa a gente até brinca, contando eu com a minha filha, a gente conta mitos de várias partes do mundo, e eu fiquei abismada na potência desses mitos, principalmente porque eles falam muito de alma brasileira.
Mas logo no começo das aulas, assim, quando a gente começa a ministrar as aulas lá para os alunos, aconteceu um fenômeno, né, de que essas aulas elas mobilizam muito. Não tem alguém que assiste essa aula e não fica absolutamente encantado, ou a outra polaridade também. E aconteceu um episódio que eu tomei um processo, eu e o IGEP, de racismo, e no primeiro momento, gente, eu fiquei assim, chocada, porque eu fiquei assim, meu Deus, eu fui racista e não percebi. Porque, olha, eu não tenho a ilusão de que a minha origem de uma mulher branca não me contaminou, né? E eu não precisava nem ser branca, não precisava ser mulher, não precisava ser nada para estar contaminada com essa porcaria, essa crueldade que é o racismo. Mas eu não tenho ilusão de que eu não me contaminei. É lógico que eu me contaminei e todos nós nos contaminamos. Então, no primeiro momento, eu fiquei muito chateada de ter, de alguma forma, sei lá, não percebi, extravasei isso, porque a nossa ilusão aqui na consciência é que a gente não tem. E aí, quando eu vou conversar com a pessoa, né, olha, me explica o que que eu fiz, eu quero me corrigir. O intuito da aula era absolutamente o oposto, era a gente trabalhar essa mitologia, mostrar que essa mitologia ela tem potência, que ela é incrível, que a gente precisa combater o preconceito e que ela talvez tenha mais potência para ser trabalhada na clínica, porque fala de alma brasileira. E aí a moça diz o seguinte para mim: olha, não é nada com você. Você não foi preconceituosa de forma nenhuma, mas eu quis levantar essa bandeira e eu quis te processar porque você é uma mulher branca, você não poderia estar dando essa aula porque não é o teu lugar de fala. Então, só para contextualizar, então eu queria que a gente começasse falando por aí. Qual é o lugar de fala? Hoje nós estamos fazendo esse podcast e eu sou branca, né? O Wagner, eu não sei como você se classificaria, né? Então, eu não sei. É lugar de fala? É meu e de vocês? Tá falando sobre isso? O Nath, eu fui registrado como branco, porque eu nasci bem vermelhinho e branco, e na hora ali, a turma foi lá e colocou o registro branco, mas é evidente que eu costumo dizer que eu sou brasileiro da gema, né? Porque eu sou afrodescendente, eu sou indígena descendente e sou também descendente de europeus. Então eu sou essa mistura, né? Não tem muito como escapar. Mas afora isso, é interessante você trazer a questão do lugar de fala para a gente começar, né? Porque para mostrar que aqui todo mundo tem lugar de fala, né, para falar inclusive de racismo, porque o racismo é uma questão universal, ele não é restrito a um povo, né? Ele é uma questão universal, ele é uma condição, muitas vezes uma condição humana, que pode ser sim, de alguma maneira domado, né? Ou ele pode não se pronunciar da forma negativa, como muitas vezes se manifesta, se a gente tiver consciência disso. Né? Então, aí, quando você fala de lugar de fala, é interessante que a gente tenha a oportunidade de esclarecer o que é lugar de fala, né? Pelo menos esclarecer de acordo com a sua origem. Quando a Djamila Ribeiro traz o termo para o Brasil, escreve um livro cujo título é, inclusive, Lugar de Fala, ela deixa muito claro que esse termo surge como uma maneira de combater a ideia de que exista um lugar padrão e universal de fala, que seria, então, na ocasião, isso tem um tempinho já, do homem branco e heterossexual, do homem branco e heterossexual. Ou seja, para existir uma ideia, né, e isso está sendo cada vez mais revisto, embora ainda para muitos seja essa a ideia realmente dominante, de que este camarada, que é, né, do gênero masculino, branco e heterossexual, é o cara que tem a opinião dele, é uma opinião universal e que deveria valer para todas como referência. E essa ideia de que o termo lugar de fala surge entre intelectuais de movimentos antirracistas com o propósito de dizer, opa, peraí. Todos nós falamos de um lugar específico. Ninguém tem, ou ninguém é detentor do lugar de fala universal e padrão, né? E quando o termo chega aqui, muitas vezes ele foi mal interpretado. Passou-se então a ter uma ideia de que para falar de branquitude, só o branco, porque ele tem uma opinião padrão e universal sobre esse tema. Não, gente, a gente está distorcendo o conceito. Qualquer um pode falar sobre branquitude. Um negro pode falar sobre branquitude no lugar de fala dele. Eu posso falar sobre branquitude no meu lugar de fala e cada um tem o seu lugar de fala. Eu gosto muito de uma frase do Leonardo Boff que eu acho que sintetiza a ideia de lugar de fala. Qual é a frase do Boff? É, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, a gente está sempre vendo e a gente não consegue ver tudo. E aí, o que que entra? Para mim, mais importante que o lugar de fala é o lugar de escuta. Porque se a gente tiver escuta,
a gente vai conseguir enxergar os vários lugares de fala, porque a gente vai escutar o que o sujeito está falando, vai conseguir se projetar no lugar do outro, e isso ajuda a combater o racismo. Se a gente não tiver essa dinâmica, a gente vai entrar um pouquinho mais nos meandros do racismo, né? A Cris vai trazer agora a perspectiva dela e a gente vai entrando aos poucos nessa ideia do racismo e de como ele funciona dentro da psique. É muito interessante analisar isso, porque nós estamos falando de alma. E a alma, ela sente a dor. A dor não é diferente porque a pessoa tem a pele preta, tem a pele rosada, tem a pele amarela. É dor. E aí a dor do abandono, a dor da injustiça, a dor da perda. E, então, é olhar para esse indivíduo na sua essência. No início, algumas pessoas me falaram, Cris, por que que você não se especializa, na análise de pessoas pretas? Aquilo para mim me tocou de uma forma tão gritante, porque eu falei, meu Deus, estamos num momento em que temos que olhar para essa segregação, para essa separação e fazer com que a gente se una, não separar. Se eu seguir por essa linha, eu estarei sendo racista, porque eu não estarei acolhendo a dor de uma pessoa que não tem a cor da minha pele. Então, isso para mim eu acho que é um racismo muito grande. Então, o que eu tenho buscado para mim, né? Olhar essas questões como mulher e de pele preta, como elas me atravessam, como todas essas crenças que estão aí no inconsciente coletivo, como elas me atravessam para que eu possa entender e possa levar isso para as pessoas que eu atendo, porque é dor, é dor. Pelo menos é o meu ponto de vista. E então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, porque eu acho que a psicologia analítica, ela nos traz ferramentas maravilhosas para que a gente possa tratar esse assunto de maneira profunda e não superficial, não ficar preocupada com as palavras. Eu entendo perfeitamente, gente. Olha, eu acho que a gente tem sim que trazer a profundidade para o problema da escravização, não é mimimi, isso é algo totalmente desumano, desrespeitoso e que assim pessoas tiveram, um povo teve toda a sua liberdade de expressão, de vida em si, de sonhos tolhida. Então, não é mimimi, mas o que que nós podemos fazer para levar luz, para auxiliar essas pessoas? Né? Então, eu acho que a psicologia analítica ela tem assim ferramentas fantásticas para auxiliar essa expansão de consciência e esse aquietamento no coração. Ai, gente, a Cris é maravilhosa. Só dela falar eu já tô atravessada. Tem uma calma na voz dessa mulher, né? Uma coisa gostosa. Eu acho que a gente pode começar pensando sobre isso, nessas dinâmicas psíquicas, pensando em sombra. Porque a gente fala bastante de sombra aqui na psicologia analítica. Se você chegou agora de paraquedas nesse podcast, você não é obrigado a saber da tal da psicologia analítica, mas sombra, segundo o Jung, que é o idealizador dessa teoria, são todos aqueles conteúdos que em algum momento você, a sociedade, a sua mãe, alguém em você, ou você mesmo, ou alguém no seu entorno julgou que não eram bons. E dentro desses assuntos não estão só coisas ruins. Dentro deste assunto tem verdadeiros tesouros, dentro da sombra, né? E dentro da sombra tem também coisas muito ruins, como, por exemplo, o preconceito. Então, para você que está nos assistindo ou nos ouvindo, o primeiro livro que eu indico seria esse, Pequeno Manual Antirracista. É o único livro? Claro que não, mas a Djamila é uma grande pensadora brasileira. Eu acho que se estamos falando de preconceito, porque o racismo é isso, vamos também combater outro tipo de preconceito, que é aquela ideia de que só um autor europeu, de que só um autor. Nath, mas vocês estão falando aí de Jung, que era um homem hétero, branco, europeu. Beleza, mas não é por isso
Eu adoro o Jung, eu acho que ele foi um homem, um dos grandes gênios que a gente teve na humanidade, mas por que não? Eu não posso dizer que as coisas que a Cris escreve são incríveis, que o Wagner escreve são incríveis, que eu escrevo, que outros colegas lá do IGEP, e que, claro, eu não vou nem me comparar à maravilhosa Djamila, mas é isso, vamos trazer referência da nossa gente, né? Então, eu acho que esse pequeno manual antirracista seria para a gente começar a pensar essa ideia, né? Que está lá na sombra, o meu preconceito. Então, aqui na consciência, não, eu não sou preconceituosa. Eu nunca fui, nunca serei. Você está iludido, querido, porque você com certeza está escondendo o seu preconceito muito bem escondido. E a única coisa que você vai conseguir ao tentar rechaçar a tua sombra é que ela venha no pior momento possível, da maneira mais inoportuna. Então, quanto mais eu olhar no silêncio aqui do meu quarto, da minha casa, na minha sessão de terapia, na bagunça que é a minha cabeça, e pensar, pô, talvez eu não tenha preconceito com a questão de pele, mas eu tenho ali, e como que eu reajo, quais são os meus gatilhos, começa por aí. Então, pensando em dinâmicas psíquicas, eu diria para vocês todos olharem de verdade, e conhecerem onde estão os seus preconceitos, porque existem. Interessante, Nath, você trazer essa questão da sombra, a gente estava até conversando um pouquinho antes de entrar aqui, né? Eu não me recordo agora qual é a língua no mundo em que associa o estrangeiro, né, o forasteiro, à criminalidade. Tem algum termo que tem como raiz isso, eu não me recordo agora, depois eu vou pesquisar para tentar trazer para vocês. Mas é que o fato é que, historicamente, o ser humano sempre viu o diferente, né, ou com uma admiração desproporcional, no primeiro momento, ou com uma rejeição e uma abominação também desproporcional. Justamente porque ele, de alguma maneira, representa um aspecto sombrio da própria personalidade, né? E eu estava até comentando, né? Os povos europeus se escravizaram mutuamente, os diversos povos. Se você pegar, né, sobretudo ali no Mediterrâneo, você tem uma amostra muito forte disso, né? Dessa rejeição do outro que traz uma cultura distinta da minha. E ao ser uma cultura distinta da minha, ele coloca em risco tudo aquilo que eu julgo ser eu, a minha identidade, né? O eu coletivo, no caso, o que eu me considero. E aí, quando vem algum outro povo, isso é uma ameaça, né? Estava comentando com vocês que era muito comum quando você vê a esfinge, ela está sem o nariz, né? Várias estátuas que você encontra na região mediterrânea estão sem o nariz. Por quê? Porque o nariz é um atributo anatômico que revela, em grande medida, a identidade étnica de um povo. Então, é uma forma de, olha, vamos botar para baixo, vamos diminuir, né? Então, sempre existiu isso. E agora, pegando um pouco para o nosso contexto aqui brasileiro, né? E a questão da escravização e de como esse preconceito, esse racismo todo mais direcionado às pessoas de pele negra, é importante a gente ter em consideração, né, Cris e Nath, que em grande medida o politeísmo dos povos de matriz africana era uma ameaça, porque eles remontavam o passado renegado dos europeus. De Então povos a gente está falando de um ego inflado? Tipo, para eu não perder aquilo, a minha dominância, então eu não aceito esse outro Eu diferente. acho que a dinâmica, Nath, é totalmente de poder, é uma dinâmica de lógica de poder. Como a Cris comentou, a Cris vai poder falar um pouquinho mais. É uma lógica de poder, né? E aí a gente tem aquele binômio amor e poder, do qual o Jung fala, que está inclusive permeando as relações de abuso e abusador, né? Sempre que a gente, na verdade, esse ego inflado é resultado de uma grande insegurança, né? Se a gente Hum. pegar esse europeu se deparando de novo com um povo que traz uma cultura que de alguma maneira reacende o seu passado, ele passa a ser uma ameaça maior do que só. É uma diferença enorme. Inclusive, revela um aspecto do próprio, né? Europeu, do próprio branco, aí no caso, nessa relação toda, né? Sim. Então, é um ego inflado porque é inseguro. E aí ele precisa fazer o quê? Ele precisa ter uma relação de dominação e poder. Ele precisa humilhar o outro.
E essa é a dinâmica por trás de quase todas as relações racistas, em qualquer época do mundo e em qualquer continente, digamos assim, né? Então, essa é a minha visão do ponto de vista psíquico, né? Quando eu olho para Jung e faço essa análise da manifestação do racismo, eu vejo dessa forma. Não sei o que é que eles têm para dizer para a gente. Concordo plenamente com você, e eu acho que a gente até expande isso, eu acho que isso acaba sendo a base de qualquer relacionamento, né? Levado e muito ligado ao poder, ou seja, o quanto eu posso sobre você. Poder hoje do dinheiro, o capitalismo, tá? Porque independente de ter a pele, da cor da pele que seja, se eu tenho dinheiro, eu posso ofender, eu posso comprar. Essa é a visão que normalmente se tem hoje. Parece-me que, por conta do capitalismo, as pessoas perderam um pouco da humanidade. Você não é aquilo na sua essência, mas aquilo que você pode me proporcionar, aquilo que você pode me fornecer. Que carro você tem? Onde você mora? Onde você passa as suas férias? É uma questão muito mais, assim, eu vejo hoje, econômica do que mais essa questão do racial mesmo. Então, eu acho que o foco todo é o poder e o amor. Onde está o poder? Onde está o amor? E nos meus atendimentos eu verifico uma questão que no começo me causava assim uma estranheza muito grande. A pessoa, isso tanto homens quanto mulheres de pele preta, tá, gente? Não é? Ambos. Falavam, nossa, Cris, eu encontrei uma pessoa maravilhosa, mas tem um problema. E eu, né, já pensando, que problema será? Será que a pessoa é muito egoica? Será que a pessoa. Não, ela tem, ela é branca. Eu falo, gente, o amor deveria ser a base para resolver qualquer problema. Agora, o amor está sendo um problema. Eu não posso, uma pessoa preta, não posso amar uma pessoa branca, não posso amar uma pessoa japonesa. Meu Deus, é minha alma. E aquilo é tão doloroso para esse cliente, sabe? Que eu fico, eu tenho que acolher essa dor e buscar de onde vem essa dor. E aí faz muito sentido o que o Jung fala do inconsciente coletivo, inconsciente pessoal, porque foram muitas gerações que carregaram aquilo, essa perda de identidade, esse abuso, essa violência, todas essas questões que estão aí no inconsciente pessoal desse indivíduo que está ali diante de mim. E como acolher e como ressignificar, porque a gente precisa levar luz para essa escuridão, para essa sombra, né? Então, a dor, eu começo a perceber que é muito mais profunda do que eu fui destratado ali, ou falaram. Não, a dor, gente, está nas entranhas. E isso é realmente muito difícil, sabe, de falar. É, eu ia falar talvez, mas não, vou mudar. Com certeza, não é a dor de ser destratado, de ter que ter um tipo de vida diferenciado. Eu não tenho dúvida que isso dói pra caramba. Pra quem tá me ouvindo e não tem ideia do que eu tô falando, provavelmente é porque você vive na bolha. Então eu vou te contar. É você ter que, por exemplo, olha, tem dia que eu não tô afim. Quem me conhece de pertinho sabe que aí eu saio na rua. Gente, eu ando pelo meu condomínio de pijama, às vezes, né? Porque eu não tô afim. E aí a pessoa, de repente, tá no teu consultório, porque eu não vivi isso, né? E me fala assim, Nath, pra mim é inimaginável sair na rua sem estar super arrumada, porque senão as pessoas ficam me seguindo. Senão eu entro no mercado e a pessoa já fica com segurança atrás de mim achando que eu vou roubar. Só porque ela é preta. Então, quando ela me conta isso no consultório, eu falei assim, cara, como assim? Você não tem o direito de um dia você não tá afim, sair de pijama, sair descabelada e que se dane. Não. Não. Então, eu não tenho dúvida que esta dor é terrível. Eu tô só citando uma pontinha para quem está nos ouvindo e vive na bolha, nunca ouviu falar sobre isso, né?
Mas eu tenho certeza que não é só essa dor. Provavelmente é a dor de todas as pessoas que passaram pelo solo brasileiro, entendeu? É a dor de todo. E essa dor, ela pode atingir a Cris, que nessa vida e nesse momento tem a pele preta, mas pode atingir também eu, o Wagner, qualquer pessoa. É a dor humana, como a Cris brilhantemente falou no começo. Então, do que nós estamos falando aqui? Pegando a teoria analítica. A gente está falando o seguinte: esse episódio cruel, violento, nós temos que pensar duas coisas sobre ele. Ele continua acontecendo, não é um evento que aconteceu lá na época da colonização do Brasil e acabou, não. Isso aí é dinâmico, isso aí vem se perpetuando. A gente encontrou, inclusive, maneiras mais sutis e refinadas de fazer essa porcaria, né? Para não falar um palavrão aqui. Então, isso é uma coisa, isso não aconteceu lá isolado, e esse evento terrível, além de tudo, ele provocou o que a gente vem chamar aqui na psicologia analítica de complexo cultural, que a gente conhece nas ruas, na vida, como a síndrome do vira-lata. Então, não é porque hoje eu sou uma mulher branca que moro em São Paulo, de verdade eu sou branca indígena, né? Esse olhinho puxado, mas que eu não vou sentir essa dor e que esse complexo não me atinge. Porque, por exemplo, há uns 2 anos atrás, eu estava num congresso. Olha, eu tenho vergonha de falar isso, mas é só para exemplificar para você que está nos ouvindo. E eu estava em Buenos Aires apresentando um projeto, aí na frente tinha uns brasileiros, assim, fazendo uma algazarra. Aí a pessoa fala: Você também é brasileira? Eu respondo, naturalmente, espanhol, nem conheço esse povo aí, não. De verdade, eu tava com vergonha do barulho, do pessoal furando fila, mas também tem uma camada muito mais profunda. Por isso que, por exemplo, movimentos de patriotismo mais atuais, mais recentes agora, ganham muita expressividade, porque talvez seja uma tentativa da alma da gente valorizar o que é nosso, a gente valorizar a nossa cultura. Então, tudo tem muitas camadas. Esse racismo e essa experiência cruel dos escravizados, vai em muitos lugares que você nem pensou. Quando você não valoriza a cultura, porque assim, não é, não, eu não tenho preconceito com uma pessoa que tem a pele preta, mas eu tenho preconceito, não, vamos estudar a mitologia grega e não vamos estudar o Saci Pererê. Vamos comprar uma maquiagem da MAC, mas não vamos comprar da Natura. Vem muitas camadas, gente. O pacote é imenso. E esse download, ele tá aqui dentro, você querendo ou não, entendeu? Nath, muito interessante o que você trouxe, o que a Cris trouxe, porque essa dinâmica do poder e do amor, né? Se a gente parar para pensar que a maior demonstração de amor é o perdão, né? E se a gente procurar etimologicamente o que significa perdão, né? Que vem de perdonar e no prefixo do latim é máximo, total, e donare é doar tudo que você puder, tudo que você tem, né? Dar o máximo, é dar o máximo para o outro. E o poder é o contrário, é possuir, é trazer para si, né? Quando a gente consegue quebrar essa dinâmica e parar de querer buscar o poder, e a gente está numa sociedade, como a Cris colocou, que está o tempo inteiro querendo ter, né? Então, eu preciso ter poder sobre essas coisas e tal. Fica difícil você trazer o amor para quebrar essa dinâmica, inclusive de preconceitos. Porque quebrar um preconceito é doar atenção, consciência, dedicação, é abrir a sua cabeça para um novo conhecimento, uma nova forma de ver e se transformar, né? E o que está faltando de fato é essa disposição, né, para a gente se perdoar e tudo mais. E isso é fundamental, porque quando a Cris fala é universal essa dor, é porque de fato todos nós carregamos inexoravelmente os algozes, todos os algozes e todas as vítimas do mundo. Nós somos ao mesmo tempo vítimas e algozes. Enquanto nossos ancestrais foram em algum momento aqueles que foram os algozes, e em outros momentos aqueles que foram vítimas. Isso é inevitável, né? E é muito doido que quando a gente se abre para isso e resolve se perdoar, porque isso, antes de mais nada, é uma atitude de auto-perdão. Se você parar para analisar a tua própria vida, em alguns momentos você teve uma atitude de empoderamento. Opa, mas eu não estava querendo, pode baixar a mãozinha, não era essa a intenção. É que o que você está falando agora é uma máxima que a gente precisa até anotar. É isso, entendeu? O próprio Zoom entendeu que é isso. O Então, Zoom vamos tá. anotar. Dentro de todo mundo tem Essa os dois lados. tecnologia é invasiva, rapaz. Que coisa de doido. Então.
Mas quando a gente pensa dessa forma, né, que todos nós somos algozes e vítimas, a gente precisa se perdoar, né? E quando a gente se dispõe a isso, a gente abre a cabeça para aprender mais sobre. Recentemente eu estava assistindo, você estava falando sobre ancestralidade, acho que é importante a gente trazer esse tema. Estava vendo um documentário no Globoplay, porque eu sempre fui um cara que me interessou muito sobre história. Então eu procuro saber, né, ler sobre história e sobre a minha história. Então eu fui atrás dos meus sobrenomes, mas os meus sobrenomes são europeus. Então eu tenho o Borges, que é português, e fui lá e soube que minha família vem de Serra da Estrela, que era uma região das mais frias de Portugal, extremamente pobre e tal. Foi ele que veio para cá, o Maximiliano Borges, e da família da minha mãe vieram da Itália, do sul da Itália e tal. Só que peraí, eu tenho mais, eu tô aleijado de mim mesmo, porque eu tenho outras pernas aí, eu não tô sabendo de onde eu vim. Essa raiz minha que chega no chão, que é justamente dessa minha descendência indígena e negra. De onde eu vim? De que lugar da África eu vim também, sabe? Então, quando você se abre para isso, quando você se dispõe a parar de querer, sabe, ter o poder de tudo e só ver pela lógica de quem está no comando, de quem está no poder, e passa a ver pela outra lógica, você vai para saber mais sobre você mesmo, porque você vai acolher em tese aquele que é visto como vítima, que você não quer aceitar, mas precisa ser aceito, né? Então, hoje, eu vi aquele documentário e fiquei deslumbrado, falei, poxa, eu preciso ir atrás do meu teste de DNA para saber de onde vêm os meus antepassados negros. Eu quero saber de onde vem, eu quero estudar a cultura deles, quero saber de onde que é. E a mesma coisa se tiver dos meus antepassados indígenas, porque eu também quero saber, porque isso tudo faz parte de mim e tem a mesma importância que o outro grupo, né? Então, olha só como essa dinâmica de diálogo, né, entre os binômios, seja ele masculino e feminino, poder e amor, faz com que a gente possa ampliar e se ampliar. A gente fica muito maior, né? Então, acho que a ideia de. Então, quando você olha para a tua sombra, para o teu preconceito, isso significa que você vai ver tudo e que você não vai ter falhas? Não. Pelo contrário, a gente está aí para viver, para se relacionar, fazer umas burradas às vezes, parar para pensar e falar, vou me perdoar e pedir perdão para quem eu fiz a burrada. Mas vou entrar em contato e vou tentar aprender com isso e vou me ampliar a partir dessa relação, né, de alto apreço e de apreço pelo outro, porque uma coisa caminha com a outra. Não é isso que me veio na cabeça aqui. Ô, Cris, explica pra gente aquela diferença de escravização e escravidão. Eu acho que isso vai ser importante para a gente pensar esse assunto. Esse movimento, hoje, para trazer mais consciência, né, da questão do racismo, essa diferenciação ela foi feita por quê? Porque o termo escravo ele está sendo utilizado com muita banalidade. Ou seja, eu sou escrava do meu celular, eu sou escrava por limpeza, eu sou, né? Então, ok, não estamos tirando o peso disso, né? Ou seja, como aquilo tem uma importância para você, como você se rende à sua vida àquilo. Agora, a escravização, ela traz um cunho de que eu retiro um povo de um lugar e eu tolho liberdade, cultura, eu tiro todos os sonhos, eu tiro tudo daquela pessoa. Aquela pessoa, ela não, ela passa a não ser mais ela. Vamos pensar aí na individualidade. Ela acaba sendo simplesmente um objeto de posse de um senhor, porque elas eram até cunhadas, né? Era ferro. Hoje as pessoas fazem tatuagem. Elas não tinham opção de tatuar no corpo o que elas queriam. Elas simplesmente eram marcadas com as iniciais do senhor para qual elas pertenciam, né? Então, aí já passa uma dor muito grande de assim, eu fico me imaginando hoje, né? Com os meus sonhos, com as minhas conquistas, com todo o projeto de vida que eu tenho, a ideologia, a minha espiritualidade, que eu posso professar, que eu posso ir, e quem eu sou. Ser tolhida disso, ser colocada no porão de um navio e sem comida, sem água, em condições subhumanas. Se alguém morria ali, dali já era jogado para fora, né, do navio. Então, a escravização, ela traz esse aspecto, né, de um povo que é retirado do seu local de origem, a sua pátria, e é levado para outro. E ali
ela tem que adaptar-se às condições subhumanas às quais ela é submetida, né? Então, foi por isso que esse termo começou a ser mais utilizado para essa época, Faz tá? sentido para a gente não banalizar, né? Eu entendi. Exato, né? E É, assim, é muito legal, Nath, trazer isso, por quê? Porque eu, de pele preta, eu sempre fui uma pessoa assim, é muito de boa com essas coisas, sabe? Para mim, não sei se pelo fato de ter nascido uma preta, mas com os padrões mais de imagem mais próximos dos brancos, então, um corpo bonito, um nariz não tão chato, né, Wagner? Né? Um nariz um pouquinho mais, né? O cabelo não tão crespo, né? Então, assim, eu sempre fui muito bem aceita aonde eu estive. Eu trabalhei por 22 anos numa multinacional alemã. Na época, quando eu entrei, eu era uma. Dava para contar nos dedos das mãos quem falava inglês. E eu tinha essa fluência do inglês naquela época, quando eu entrei. Então, assim, eu era totalmente um alien ali dentro, né? As minhas identificações, as outras pessoas negras, tinha sim, um gerente negro na época, mas os demais eram todas mulheres da faxina ou eram seguranças de pele preta. Então, quando eu entrei, e eu sempre fui muito sorridente, né? Sempre muito comunicativa, e foi uma questão, eu falei, e aí, como é que eu tenho que me portar nesse lugar? Né? E eu falei, não, eu tenho que ser quem eu sou. Continuei sendo profissional e fiquei lá 22 anos e fui galgando várias posições e assessorando diretores na época não era diretora, CFO, da Latinoamérica e tanto da parte de vendas como de finanças. Então, eu não tinha muito assim, é, eu não dava a possibilidade para o outro me rechaçar. E isso eu até fico me colocando, será que eu tenho lugar de fala? Porque eu não senti o preconceito que aquela outra pessoa de pele preta, gorda, com um traço mais é, fora dos padrões da imagem aceitável. Então, essa é uma questão que eu também carrego, né? Porque eu tenho amigos assim que são irmãos e que são brancos. Eu não consigo ver diferença, gente. Eu não consigo ver isso para mim não, sabe? É dolorido. Ter que você falar, meus ancestrais viveram isso, pessoas da minha família viveram isso, meu pai passou por racismo, né? Então, assim, quando isso vai mudar? Ou melhor, a gente sabe que pelo inconsciente coletivo e pelo que o Jung traz, isso é cíclico, né? Então, isso não vai, isso continua, isso perpetua, é o espírito da época. Agora, como fazemos mudar a cabeça das pessoas? Como que a gente pode levar uma ampliação para falar, gente, o que importa é o que está dentro, o que importa é a essência, o que importa é a alma. Isso aqui é carcaça, na hora que eu desencarnar, isso vai ficar aqui, mas e o meu legado? Eu deixei algo de bom nesse planeta. quem é a Quando as pessoa que você é, né? Exato. E o que eu posso fazer para transformar o meu entorno, para deixar as pessoas ao meu redor melhores, tirar e falar para ela, olha, você é importante, você tem essa essência linda dentro de você. É isso, sabe, que eu busco enxergar nas pessoas e esperançar, né, para que as pessoas saiam desses padrões, quebrem esses padrões para que elas possam ser felizes, né? É tão bom a gente trocar, é tão bom a gente amar, independente do invólucro, da É. roupagem que a minha alma Ô, Nath, veste. Cris, com o que a Cris está falando assim é tão interessante porque a fala dela no começo trouxe essa questão da raiz, né, da ancestralidade, sobre como é doído isso, né, quando ela foi explicar sobre a diferença entre escravização e escravidão. E é muito doido, porque não é coisa trivial, né? Você simplesmente do dia para a noite tem roubado a noção de quem é você, porque a tua noção de povo, de base, foi roubada. Só que aí, pensando em termos junguianos, ainda assim, o inconsciente coletivo tem camadas.
E no mais profundo do profundo, nós nos encontramos nessa humanidade a qual a Cris se refere, né? Onde estão lá os arquétipos, né? Digamos, a gente não acessa eles pura e simplesmente, mas e em alguma medida, quando a Cris fala da experiência de vida dela, é justamente essa capacidade de pegar o mais profundo, o mais essencial da natureza humana, que fez com que ela conseguisse se adaptar ao mundo aqui, mesmo muitas vezes tendo se distanciado da própria origem, porque a verdade é que essa história dos povos negros não foram, como eu estava dizendo no meu exemplo, que eu quero saber qual é a minha origem para poder me aprofundar mais, elas foram bastante prejudicadas, né? Tanto é que as religiões de matrizes africanas no Brasil são religiões brasileiras. E é uma maneira de tentar regressar, né? Buscar intuitivamente, sem necessariamente registros que alicercem isso, muito mais baseado na memória dos que vieram para cá primeiro, tentar retomar essa fonte primordial de conexão com a essência máxima, porque essa fonte foi roubada, foi tirada. Então, criou-se um vácuo, né? Em termos de raiz. Onde é que eu vou tirar meu nutriente psíquico se eu não tenho mais essa conexão? Não, mas eu tenho ainda. Qual é? Porque, por mais diferentes que nós sejamos na aparência, ainda somos humanos. E é essa unidade que nos une. Então, eu acho que hoje o grande esforço, viu, Cris? Por mais duro que seja, né? Todo esse processo de luta mesmo, é para resgatar, para refazer essa raiz que foi cortada. Então, o empenho é mesmo de buscar e valorar e valorizar essa história, porque eu estou até com um livro que eu comprei recentemente, falando, História Preta das Coisas, que fala sobre, da Bárbara Carine Soares Pinheiro, ela acho que é química de formação, mas é uma ativista, né? Participa fortemente dessas ações voltadas para o resgate cultural e tudo mais, e fala sobre as invenções dos povos africanos, de homens pretos, mulheres pretas, e tem muita coisa que muitas vezes é negligenciada. Por quê? Porque nessa cultura preconceituosa abafa-se a autoria, porque ele não pode ser a referência. Então, para a gente encontrar aqui a participação, o protagonismo preto no processo, porque o protagonismo preto não vai tirar o mérito dos outros, pelo contrário, a gente só está dando a quem de direito o mérito que lhe cabe, né? E vai acrescentar cada vez mais, né? Bom, a gente então tem que se encaminhar para o final, né? Porque também não pode ficar muito longo, mas temos muitas coisas aí para pensar. E do meu ponto de vista, né, eu fiquei muito pensando qual seria o ponto de partida para mim e para eu, de alguma forma, contribuir com as pessoas que estão nos ouvindo no sentido de combater tudo isso, de resgatar as nossas raízes. Olha, eu acho que, no meu ponto de vista, eu poderia dar muitas respostas, nenhuma estaria errada. Eu acho que eu vou pensar melhor hoje, né? Aproveitar essa semana que nós tivemos o Dia da Consciência Negra, né, e pensar onde está o meu preconceito. E vocês, que dica vocês deixariam para a gente começar a mudança? Olhar para si e verificar que você é um diamante que precisa ser lapidado. E que as questões externas, elas não vêm para te maltratar, para te, né, mas para te trazer força e fazer com que esse brilho realmente resplandeça, né? O Mandela disse isso, né, no discurso de posse dele. Dê permissão para que a sua luz brilhe. Não tenha medo de ser luminoso, de brilhar, porque assim você vai dar permissão para as outras pessoas também brilharem. Eu acho que todos nós temos um lugar ao sol, sem competição. A gente pode fazer muito se a gente colaborar. A minha mensagem, Nath, acho que vai no sentido de a gente trazer para a nossa vida individual um pouco, sabe aquela história de Mirice no exemplo das mulheres de Atenas do Chico? Mirice no exemplo do povo preto, que passou por uma condição absurda de opressão, né? E ainda assim foi capaz de preservar, em grande medida, a fé em si mesmo. E eu acho que, no fim das contas, todo processo analítico pressupõe um processo de autoaceitação. O que a gente está fazendo é se autoaceitar. E essa autoaceitação foi o que trouxe até aqui. A luta, né, que nem a Cris falou, o que está acontecendo fora muitas vezes serve para o nosso aprendizado. De fato, no setting terapêutico, ou no têmenos, se a gente preferir, no termo grego,
a gente não tem o que fazer. A gente não vai conseguir trazer o mundo para cá, para o Temenos, e falar, ó, vamos mudar o mundo para você se sentir melhor. Você vai ter que ajudar aquela pessoa a se autoaceitar e ao mesmo tempo se adaptar ao mundo. Ok. Mas, ao mesmo tempo que é necessário fazer isso, e isso é o mais importante, porque é isso que fez o povo preto sobreviver, resistir, estar aqui firme e forte. Mas a luta que está sendo feita e que é feita por pessoas como a Bárbara, que eu citei, a Djamila, como a Cris, como, enfim, todos nós em alguma medida, ela precisa ser feita mesmo, né? A gente só precisa tomar cuidado para não ir para o mesmo lado que os algozes, né, da vez, os algozes da vez foram. Então, esse auto-olhar individual que a clínica ajuda a desenvolver é fundamental, mas a luta social, né, aquela luta para fora também precisa acontecer com uma, digamos, resiliência diplomática e não necessariamente com armas na mão, vamos dizer assim. Então tá certo. Muito obrigada, gente. Até a próxima.